Quarta-feira de futebol, quarta-feira de semifinal da Libertadores, porque tem Internacional e Fluminense decidindo a primeira vaga para a grande final da Libertadores, que esse ano vai acontecer no Maracanã. Isso mesmo, Internacional contra Fluminense. No jogo da ida teve expulsão, teve 4 gols, teve de tudo. Galera, eu vou mandar um palpite gratuito nesse jogo com quase 80% de possibilidade de lucratividade. Se você quer ver esse palpite, fica comigo, assim como a análise dos jogos da Champions League. Vai ter Manchester City, vai ter vários outros grandes clubes europeus nessa rodada de Champions League, beleza? Galera, tem R$5 gratuito na descrição desse vídeo. Como sempre falo, é muito simples, é só clicar, fazer o cadastro, vai na área de bônus, ativa lá o bônus e pronto, você já pode começar a utilizar. Galera, eu quase não falo isso, mas a gente precisa crescer essa comunidade para que essa mensagem chegue a um número cada vez maior de pessoas. Então, se você puder dar aquela moral de deixar o like aqui no vídeo, deixar o seu comentário e principalmente se inscrever e enviar para os seus amigos, para que assim eu possa fazer cada vez mais conteúdos para vocês, beleza? Valeu, sem mais conversa, vamos direto às análises dos jogos dessa quarta-feira. Já vou começar logo com esse jogo aqui, ó, Manchester City e... cadê? Manchester City e RB Leipzig, isso mesmo, RB Leipzig e Manchester City. Galera, jogo de Champions, na classificação, vou mostrar a vocês como foi a estreia dos dois times. O City venceu por 3-1 a equipe do Estrela Vermelha, eu não vou tentar falar esse nome nem de jeito nenhum. E o RB Leipzig venceu o Young Boys da Suíça por 3-1 lá na Suíça. Agora é o jogo da volta, isso mesmo. Galera, para esse jogo aqui, números gerais, o Leipzig vem muito bem, marcou gols nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 7, ganhou 8 dos últimos 10 jogos e marcou 3 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. O City marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Galera, é o jogo com a cara do over. Over 2.5 em 80% dos jogos do Leipzig. O problema é que toda vez que você está com um jogo assim, com muito a cara do over, a tendência é a linha cair. Até que está interessante, a 1.57, quase 60% para Leipzig e Manchester City. E aqui eu vou dar para vocês as duas possibilidades. Eu sinceramente acredito numa vitória do Manchester City, certo? A 1.70 é interessante, apesar de que o Leipzig está fazendo um ótimo início de temporada, mais uma vez, é um bom time, joga dentro de casa, com apoio da sua torcida, a torcida alemã empurra o tempo todo, lá ele, mas RB Leipzig contra Manchester City. A primeira opção é Manchester City vencer o jogo, a segunda opção é mais de 2.5 gols. Pedro, qual a melhor opção? Sempre que eu dou uma possibilidade e outra, eu trago aquela que eu acredito que seja a melhor análise. E para mim a melhor análise é mais de 2.5 gols, é um padrão que vem se repetindo nas duas equipes. Acredito que as duas equipes devem marcar gols, ambas marcam, também é uma boa opção. Mas trabalhar aqui mais de 2.5 é o melhor para esse grande jogo de Champions League. E o nosso segundo jogo é Borussia Dortmund em casa contra a equipe do Milan na classificação. Borussia Dortmund perdeu por 2-0 fora de casa para o PSG e Milan não saiu de 0-0 contra o Newcastle. Eu assisti esse jogo, acompanhei esse jogo do Newcastle e Milan. O Milan jogou muito bem, mereceu a vitória, deu muito mais chutes que a equipe do Newcastle a gol, teve muito mais escanteios que a equipe do Newcastle, mas o jogo terminou 0-0. Nos números gerais, o Borussia marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 60% deles, e o Milan também é um time over, marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. O único jogo que o Milan não marcou dos últimos 10 foi justamente na estreia contra o Newcastle. Ganhou 8 deles e teve pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 80%. Vamos ver aqui como é que está o mercado de gols. Mais de 1.5 gols no odd aí de 1.22 pode ser interessante para aquela aposta múltipla. Uma outra opção é Borussia Dortmund ou empate, ao Borussia não sair derrotado jogando dentro de casa. O Borussia que tem uma das torcidas
mais incríveis do mundo, uma das torcidas que mais apoia no mundo do futebol. Borussia dentro de casa é uma grande potência. Então assim, Borussia e Milan, duas análises, Borussia o empate ou mais de 1.5 gols, minha melhor análise, mais de 1.5 gols nesse jogo. Para jogo de Champions, mercado de gols é quase sempre uma ótima opção. Vamos a mais um grande jogo da Champions League dessa quarta-feira, Porto jogando em casa contra a equipe do Barcelona. Porto que tem um conterrâneo meu, isso mesmo, da minha cidade, de Camaçari, na Bahia. É o Wendel, lateral esquerdo. O Wendel, show de bola, joga muito, jogou no Bayer Leverkusen, agora está na equipe do Porto. Desejo todo sucesso aí, irmão, tamo junto. Vamos lá, na classificação os dois times estrearam vencendo. O Barça meteu um 5-0 na equipe do Royal Antwerp e o Porto estreou ganhando fora de casa por 3-1 contra a equipe do Shakhtar Donetsk. O Porto é um time que marca muitos gols, mas esse daqui é um detalhe interessante que não é muito comum nas campanhas do Porto. Levou gols em 8 dos últimos 10 jogos, ou seja, é um time que toma muitos gols. O Barça não perdeu nas últimas 9 e marcou gols nas últimas 8 partidas. Galera, não vou arrodear muito porque eu tenho um posicionamento muito específico para esse jogo, que é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol. O Porto dentro de casa é muito forte e o Barcelona, para mim, esse ano chega longe. Para mim, esse ano o Barcelona chega no mínimo aí nas quartas de finais, quem sabe semifinais de Champions League. Deixa aqui a sua opinião, você acha que eu estou certo ou você acha que eu estou maluco? Eu acho que o que faltava para o Barcelona era o Lewandowski, excelente jogador. Tem o Rafinha jogando muito bem, além de ter ali Gundogan e tem outras peças interessantes. E João Félix, que chegou muito bem encaixado para esse time do Barcelona. Deixa aqui embaixo o comentário, você acredita que o Barcelona chega nas quartas de finais ou semifinais da Champions League dessa temporada 2023/2024? Eu, Pedro, acredito que sim, e depois lá na frente eu vou te mostrar esse vídeo. Beleza? Então a minha análise para Porto e Barcelona é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol, com a odd aí de 1.62. Vamos agora de Newcastle contra PSG. O Newcastle, que joga em casa, estreou empatando fora de casa contra a equipe do Milan, não jogou bem. E o PSG estreou ganhando em casa da equipe do Borussia Dortmund. Newcastle não sofreu gols nas últimas 5 partidas, não perdeu nas últimas 5 e marcou primeiro em 8 dos últimos 10 jogos. O PSG marcou em 8 dos últimos 10 jogos, não perdeu em 8 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 60% deles. Temos dois times aí com padrão de não perder os seus jogos, isso mesmo, tanto o Newcastle quanto o PSG vem aí de sequências positivas em relação a não perder. Galera, jogo bem difícil, olha como está equilibrado essas cotações. 2.55 para o Newcastle, 2.60 para o PSG. Trabalhar back aqui, muito difícil, muito complicado. A vontade aqui, galera, é trabalhar mercado de gols. Esse mais de 2.5 gols a 1.60. Mas complicado, hein? Complicado. Eu vou dar uma sugestão um pouco diferente para vocês nesse jogo. Vocês podem trabalhar aqui o mais de 1.5 gols. Ah, Pedro, mas está 1.20. Aí vai a minha sugestão. Vocês não vão trabalhar esse jogo no pré-live, no pré-jogo. Você não vai fazer a operação antes do jogo começar. Você vai esperar o jogo começar, vai esperar ali passar 10, 15 minutos. Passou 10, 15 minutos, tá vendo que o jogo tá aberto, que o jogo tem a tendência realmente de mercado de gols, que é o que eu penso. Aí você vai entrar no mais de 1.5 gols ao vivo, caso não tenha saído gol para nenhuma das equipes. Com 10, 15 minutos, sem sair nenhum gol, essa odd aqui ela sobe para mais ou menos 1.40. Pedro, você adivinha o que vai acontecer no jogo? Absolutamente não. Esse é um padrão do que acontece no mercado. De tanto eu assistir os jogos, de tanto eu acompanhar essa oscilação, de tanto acompanhar qual é mais ou menos a previsão de odd makers para jogos, eu já entendo que com 10, 15 minutos essa odd ela deve quase que dobrar. Então a minha análise para Newcastle e PSG é esperar o jogo começar, passou ali mais ou menos 10 minutos a 15 minutos, você entrar na opção de mais de 1.5 gols, onde você vai pegar essa odd um pouco mais valorizada, beleza? Então essa é a análise para Newcastle e PSG. E para finalizar com chave de ouro, tem a análise do jogo que vale vaga para a grande final da Libertadores 2023, Internacional contra Fluminense.
para quem sabe pegar o Palmeiras na grande final. Já estou até me antecipando falando do jogo de Palmeiras e Boca, mas aí é uma opinião onde eu vou trazer no próximo vídeo para vocês. Galera, Inter e Boca. Será uma premonição. Inter e Fluminense. Internacional. Menos de 3.5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Um dos poucos jogos que aconteceu mais de 3.5 foi justamente contra a equipe do Fluminense no jogo de ida. O Flu marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Houve 1.5 em 80%. Galera, não vou trabalhar back aqui, nem Internacional, nem Fluminense. Acredito que o Fluminense tem uma equipe melhor do que a equipe do Internacional, mas o Inter joga em casa para poder decidir a vaga com o apoio da sua torcida, que eu espero estar lá no estádio. Tomara que eu esteja assistindo esse grande jogo. É a minha pretensão, é o meu objetivo. Galera, eu vou criar uma aposta aqui para vocês. Já estou no site da Aposta Ganha, onde eu consegui os R$5 de bônus para vocês. E vou aqui, ó, Inter e Flu, vou em mais opções. Eu vou em criar aposta. A minha primeira opção aqui dentro do criar aposta é o Internacional fazer pelo menos um golzinho jogando dentro de casa aqui, ó. Inter total de gols, mais de meio. Vai dar aí 1.31. E vou aqui no principal, total de gols, menos de 3.5 gols. Deu uma odd aqui de 1.77. Pedro, por que você vai trabalhar menos de 3.5 gols se no jogo de ida saiu mais de 3.5 gols? Primeiro, que esse não é o padrão das duas equipes. O padrão de mais de 3.5 gols não é padrão para nenhuma das duas equipes. Segundo, teve um episódio específico no jogo de ida que mudou completamente a temática do jogo. Samuel Xavier foi expulso ainda no primeiro tempo do Fluminense, e isso acabou colocando o Internacional numa posição de muito ataque e o Fluminense se defendendo. E para piorar, o Internacional empatou o jogo ainda antes do final do primeiro tempo, logo depois da expulsão. Então, com isso, acabou mudando ali a temática do jogo. O Internacional virou e o Fluminense foi atrás e buscou o empate. Mas não era padrão para esse jogo sair tantos gols assim, mas aconteceu muito por conta de um fato. Eu não vou dizer um fato exterior, porque estava dentro do jogo, mas um fato que não é tão comum acontecer, que a gente não consegue prever, não tem como prever que um jogador do Fluminense iria ser expulso no primeiro tempo do jogo, né? Então, essa é a minha análise aqui, ó, tá dando 1.77. Internacional para marcar pelo menos um golzinho e menos de 3.5 gols no jogo. Qual é o melhor cenário para essa análise? É o Internacional sair na frente e segurar esse placar, quem sabe até segurar o empate, esse jogo e para os pênaltis, não deixa de ser uma grande possibilidade. Então, a minha análise para Inter e Flu é um gol do Inter e menos de 3.5 gols no jogo. E vamos de palpite gratuito para essa quarta-feira, já está na tela, é o jogo Inter contra Flu. Eu entrei com a seguinte análise: Internacional para marcar pelo menos um golzinho jogando dentro de casa e menos de 3.5 gols no jogo, ou seja, só não pode sair 4 gols ou mais nessa partida que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Então tá aí para vocês, coloquei R$1.000, que é a minha unidade, odd de 1.77, retorno de 1.770. Esse é o palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol. Comenta aqui embaixo se você acredita que vai bater, ou se você não acredita, me diz assim: Pedro, eu não acredito porque eu acho que o Inter não marca gol. Pedro, eu não acredito porque eu acho que vai sair muitos gols nesse jogo e pode sair aí mais do que 3.5. Deixa a sua opinião, vamos nessa, tamo junto. E quinta-feira tem análise dos jogos também, tem Palmeiras e Boca. Finalizando aí mais um vídeo de análise, analisei os jogos da Champions, analisei o grande jogo da semifinal da Libertadores, que eu espero estar presente nesse jogo, se tudo der certo, com fé em Deus, beleza? Valeu, galera, obrigado pela atenção de vocês, gratidão por ter chegado até o finalzinho aqui do vídeo junto comigo. Você faz parte de menos de 3% das pessoas que ficam até o final. E aí eu vou te contar uma história. É justamente essa mesma porcentagem das pessoas que têm resultados positivos com o mercado de apostas esportivas. Então, seja a exceção para ter o resultado que poucos têm. Beleza? Valeu, abração, tamo junto.